O tilintar do sino na entrada da loja cortou o murmúrio do shopping. Carlos ajustou a gravata, um gesto nervoso que mal disfarçava o suor em sua testa. Ele olhou para ela. Uma mulher de aparência desgastada, roupas amarrotadas, um olhar que misturava esperança e desespero. O sol da tarde filtrava pela vitrine, iluminando seu rosto cansado. Só quero ver as roupas, e ela sussurrou, quase como se pedisse perdão. Os dedos dela tremiam ao tocar o tecido suave de um vestido exposto. Uma peça que deveria ser admirada, mas ali, naquele momento, era só um lembrete da distância entre eles. Desculpe, mas não posso te ajudar, Carlos respondeu, a voz fria como o mármore do chão. Ele sentiu um nó se formar no estômago, mas a necessidade de parecer importante, de manter o controle, prevaleceu. Saia, por favor. Ela hesitou, olhos arregalados. O silêncio se arrastou. O som de passos apressados, risadas e smartphones unindo preenchia o ar, mas ali havia só um vazio. Você não pode simplesmente me expulsar, ela protestou, a voz agora firme, cheia de dignidade. As pessoas ao redor pararam para olhar, algumas abaixaram os olhos, outras observavam com curiosidade. A raiva acendeu em Carlos. Ele não queria ser visto como fraco, como vulnerável. Você não pertence aqui. As palavras saíram mais afiadas do que pretendia. O choque na expressão dela o cortou como uma lâmina. Os murmúrios cresceram. Um casal ao fundo trocou olhares. O que está acontecendo? Um jovem gravou tudo em seu celular, pulso firme, olhos brilhando. Saia. A voz dele estava ressoando agora, ecoando entre os corredores da loja de luxo. O momento se expandiu, como se o tempo estivesse congelado. O que você tem contra pessoas como eu? Ela perguntou, a voz quebrada. Carlos sentiu a vergonha ardendo em seu peito. Mas não cederia. Não agora. Quando a mulher se virou para sair, havia uma onda de murmúrios e olhares desaprovadores, mas não se atreveu a olhar para trás. Carlos respirou fundo, tentando recuperar a compostura, mas o peso da cena o esmagava. A adrenalina do confronto o deixava tonto, quase paralisado. Então, sem mais aviso, o alarme de um carro sendo bloqueado soou. A expressão de Carlos mudou. Os gritos confundidos se transformaram em risadinhas nervosas. Um pequeno caos se formou. Ele não conseguiria se esconder dessa. E, em meio à cacofonia, algo inesperado aconteceu. A porta se abriu com um estrondo, e um homem alto, vestido de maneira extravagante, entrou. Seus olhos brilhavam como diamantes. Ele se aproximou, o olhar fixo em Carlos. Você fez uma escolha, ele disse, a voz firme e baixa, cheia de poder. Vamos ver se você pode lidar com as consequências. O que era essa presença? O que esse homem queria? Carlos congelou. O que ele fez para merecer isso? Carlos observa os manequins alinhados, suas roupas impecáveis refletem a luz fluorescente do teto. Ele se pergunta se algum dia será tão perfeito quanto eles. A loja pulsa com o barulho de saltos altos e risadas despretensiosas, mas em seu peito há um peso que não cessa. O cheiro de couro e seda é envolvente, mas não consegue encobrir o aroma de frustração. Ele toca um vestido caro, a textura suave entre seus dedos provoca um pensamento, fazer parte deste mundo é como sonhar acordado. Mas a realidade é crua, e ele não se enxerga ali, entre clientes ricos que desfilam sem se importar. Um grupo de mulheres passa, rindo alto. Ele as observa do canto da sala, cruzando os braços. Sorriso ensaiado, voz firme. Ele sabe como vender, mas a cada interação, sua alma se desgasta. Elas olham, mas não veem. Então, uma lembrança invade sua mente, a cena do pobre homem que ele havia expulsado mais cedo. A expressão de desespero no rosto dele, a súplica silenciosa por um pouco de dignidade. Carlos desviou o olhar. O que poderia fazer? Ele precisava garantir suas vendas, manter seu emprego. Mas o peso do arrependimento se torna um fardo insuportável. O telefone vibra em seu bolso, mas sua mente está longe. Uma notificação de um vídeo viral, um bilionário mudou a vida de um pobre. Corta para a imagem dele de joelhos, a esperança brilhando em seu olhar. Carlos sente um nó na garganta. E eu, que fiz o oposto. Ele se levanta, os pés pesados no chão polido.
caminha até o espelho, ajusta a gravata que já não parece adequada. Não é só a imagem que ele vê, é a sombra de quem ele poderia ser. O que eu realmente valorizo? Os pensamentos giram, mas a resposta é um eco distante. O som da porta se abrindo chama sua atenção. Um cliente novo. Carlos respira fundo. A pressão volta, a adrenalina dispara. Ele se posiciona, mas em vez de um sorriso, uma nuvem de ansiedade o envolve. O que ele tem a oferecer? Apenas roupas luxuosas, que não podem aquecer corações. E se, de repente, o mundo lá fora não fosse feito de preços, mas de pessoas? Nesse instante, Carlos percebe que a luta é interna. Ele quer ser mais do que um vendedor. Ele anseia por um propósito. As interações ao seu redor perdem a importância, e a cena do homem expulso ressoa em sua mente. O dilema bate forte. Até onde ele iria para se redimir? A porta se fecha atrás do novo cliente, e ele sente o peso da escolha. O que fazer agora? A luz da loja se apaga, mas a chama de sua consciência acende. O que ele realmente deseja? E se a próxima oportunidade não for apenas uma venda, mas um ato de bondade? O som de passos apressados ecoa pelo mármore frio da loja. Mãos suadas, um perfume barato que luta contra o aroma dos tecidos de seda. Um homem, roupa desgastada, o olhar vazio. Ele hesita na entrada, o coração batendo como um tambor. Carlos observa da prateleira. Desculpe, não posso ajudar, diz Carlos, a voz dura, quase robótica. O homem se encolhe. A luz do sol reflete nos vitrines, criando um contraste nítido entre a opulência da loja e a pobreza que ele representa. O cliente tenta falar, mas as palavras se embaraçam na garganta. Um fio de desespero escorre de seus olhos. O rosto de Carlos se endurece. Ele se afasta, mas a cena o puxa de volta. O homem se ajoelha, suas mãos tremem, os olhos imploram. Só preciso de um pouco de esperança, uma chance. A respiração de Carlos se acelera. Ele fecha os olhos por um segundo, as paredes da loja parecem se estreitar. O eco da rejeição se repete em sua mente: o que você pode oferecer? Uma voz interna grita. Por que ele não pode ver além das aparências? Ele se lembra de suas próprias noites sem dormir, lutando para colocar comida na mesa, a insegurança roendo. Uma fragilidade que ele esconde sob o uniforme impecável. Por favor, as palavras do homem quebram a barreira. Você não sabe o que é passar dias sem comer, sem saber se amanhã será diferente. Carlos abre os olhos, um nó se forma na garganta. Ele dá um passo à frente, mas o orgulho o puxa para trás. A cena é torturante. O homem está no chão, vulnerável. A loja, repleta de etiquetas caras, parece agora um templo de Hollow, um vazio que ecoa mais alto que o tilintar do caixa. Carlos sente o peso da decisão. O que é mais valioso? Reconhecimento ou humanidade? Ele estende a mão, mas o toque é hesitante. O espaço entre eles é denso. Se você sair, ele gagueja. A verdade corta como uma faca. Eu não posso. O homem afunda mais, um grito silencioso em seus olhos. Uma corrente de emoção atravessa o peito de Carlos. O tilintar das roupas de grife parece um riso distante, uma ironia cruel. Se você está sentindo isso, se inscreva, a transformação está só começando, ele murmura, a voz quase inaudível, mas cheia de significado. E então, a porta se abre com um rangido. Um novo cliente entra. Carlos se vira, mas sua mente está em outra parte. O que acontece quando a vulnerabilidade é exposta? Ele respira fundo, a decisão batendo nas paredes de seu crânio. O que ele irá fazer agora? O sol se esgueira pelas vitrines de vidro, refletindo a tensão no ar. Carlos está encostado na parede da loja, a respiração pesada. Os risos e as conversas dos clientes soam distantes. Ele sente o peso da reprovação dos colegas nas costas. Você deixou a gente passar vergonha, Carlos. A voz de Ana ressoa como um estrondo. A equipe se reúne ao redor dele, pares de olhos críticos como lâminas afiadas. Carlos foca no chão de mármore, branco e frio. A dúvida o invade. O eco das palavras do homem que expulsou, a humilhação que ficou no ar.
Ele queria ser respeitado, mas agora se pergunta se merece ser. Você não entende? Ele estava sujo. A voz de Pedro é um sussurro ácido. Era só um cliente. A gente é a loja de luxo. Uma risada amarga surge no peito de Carlos. A palavra o luxo ecoa como um mantra. Luxo, status, dinheiro. E o pobre homem desapareceu como um fantasma. E o que sobra? Os olhares o atravessam. Ele tenta se defender, mas as palavras falham. Eu só, e ele murmura, a voz mal saindo. O ar pesa. A ferida emocional se abre, como um corte que não cicatriza. Sentir-se incapaz, isso dói mais que qualquer palavra. Se você não consegue respeitar o cliente, talvez não devesse estar aqui. O olhar de Ana é um golpe final. O que começou como um trabalho se transforma em prisão. O espaço entre eles se estreita, cada segundo uma tortura. Ele sente a umidade nos olhos, mas não se permite chorar. Não agora. Vamos, Carlos. Você tem que melhorar isso. A voz de Pedro, mais suave agora, é uma faísca de esperança. Mas a fraqueza é como um peso, tão insuportável que ele mal consegue se mover. O som distante de risadas e o tilintar de moedas caem como uma chuva fria. Carlos se pergunta se algum dia será respeitado. Se o peso de suas escolhas o afundará. Como pode mudar isso? Ele não sabe. Mas o que ele sente? O que ele quer? Um grito ecoa em sua mente. Algo precisa mudar. Os colegas se afastam, deixando um espaço vazio e denso. O contraste entre a loja glamourosa e sua alma em frangalhos é insuportável. E então, a porta se abre. Um homem, bem vestido, entra. O tilintar de suas chaves reverbera. E tudo muda. O olhar do homem é firme, decidido. Carlos sente um calafrio. Esse homem é diferente. Ele para, observando a cena. Um sorriso se forma em seus lábios. Você é Carlos, certo? A voz é profunda, cheia de autoridade. Carlos ergue o olhar, apreensivo. Sim. Precisamos conversar. O homem estende a mão, exibindo um cheque. O tempo para. O que será que ele quer? As consequências de suas ações o seguem, e ele se encontra em uma encruzilhada. O tilintar das campainhas reverberava na loja, misturando-se ao murmúrio de clientes deslumbrados. Carlos organizava uma arara, mãos tremendo ao tocar as peças de seda e cashmere. Uma semana após a humilhação, ele ainda sentia o peso da vergonha nos ombros. Um movimento à porta. O cliente que havia sido expulso, agora com um homem ao lado, entra. Ele estava diferente, como se tivesse absorvido o sol da manhã e refletisse riqueza. Carlos levanta a cabeça. O ar parece murchar. O bilionário se destaca, gravata perfeitamente ajustada, olhar cortante. Ele avança com confiança. Os passos ecoam. Um roçar de voz ressoante, você é Carlos, certo? A pergunta não pede resposta. A loja silencia. Carlos tenta falar, mas a palavra morre na garganta. Eu sou o amigo de quem você se despediu, diz o bilionário, apontando para o cliente, que agora sorri de forma cúmplice. O rosto de Carlos se transforma, uma lágrima destoa na situação, o cliente pobre, em pé ao lado do homem que poderia comprar a loja, agora exibe uma postura de dignidade. Sabe, meu amigo aqui me contou tudo, continua o bilionário, o tom amistoso, mas implacável. A forma como você o tratou. Como ele saiu com as mãos vazias. O que pensou que poderia fazer apenas por preço. Carlos sente a ardência do arrependimento. Mãos frias. Eu estava apenas, ele se corrige mentalmente. Não há justificativa. Ele quer explicar, mas se sente pequeno. Um sussurro de vulnerabilidade, eu não sou quem você pensa. O bilionário não se deixa levar. Um movimento ágil, ele puxa uma folha do bolso e a desliza para a frente. Quer saber o que eu sou? Este aqui é um cheque. Para você. Um riso nervoso percorre a loja. Um cheque que pode mudar tudo. O que você faria com isso? Carlos engole em seco. O papel brilha sob a luz, promissora e traiçoeira.
Suas mãos tremem mais agora, não pela avareza mas pela confusão. O que é realmente valioso? E se eu não quiser? O pensamento interno ecoa. Mas sua boca permanece selada. Um instante parado, um universo em colapso. Ele vê o cliente ao seu lado, e em sua expressão, o que antes era um peso agora se transforma em um convite. O bilionário se inclina, olhos arremessando uma proposta que queima: venha comigo. Não somente para você, mas para todos que precisam. O que você dirá? O silêncio da loja pesa. Carlos sente o mundo ao redor desvanecer. A oferta que brilha não é de dinheiro. É uma chance. O que ele responderá? A luz ofuscante do shopping se reflete nas vitrines, revelando a opulência que Carlos não consegue tocar. Ele observa em silêncio o cliente que foi expulso. O rosto do homem, marcado pela luta diária, se transforma em uma sombra de vergonha. Carlos sente a pele arrepiar. O cheiro da nova coleção se mistura ao suor de sua insegurança. Ele se agarra ao balcão, as mãos tremendo, enquanto as vozes dos consumidores são como ecos distantes. O vendedor dentro dele grita por reconhecimento, mas o medo o ancla. Um movimento brusco. O bilionário entra na loja, imponente. Um terno caro, braços cruzados, o olhar de quem esculpe o mundo à sua volta. O homem se aproxima, e o tilintar do relógio de pulso robusto ecoa no silêncio. Carlos observa, aperta os dentes, uma gota de suor escorre pela têmpora. Posso ajudar? A voz dele é firme, mas dentro, um turbilhão. O bilionário não responde. Ele encara o cliente expulso, em desespero. Carlos sente algo mudar no ar. É um novo tipo de tensão. Com um movimento sutil, o bilionário saca um cheque do bolso. O papel é branco, puro, como a chance que Carlos sempre desejou. Ele estende a mão, e o cheque brilha sob a luz artificial. Quero comprar algo mais do que roupas. O cliente observa, os olhos semicerrados de desconfiança. Carlos sente seu coração pulsar no ouvido. O bilionário continua, a voz grave: quero apoiar uma nova chance. Sua vida. Um novo começo. Uma proposta única. O ar parece denso, elétrico. Carlos não consegue desviar o olhar do cheque. A quantia exposta é mais do que um sonho. Neste momento, tudo é possível. Mas, e se o preço for alto? E se comprometer sua própria alma por um ato de bondade? Os pensamentos se esvaem quando o bilionário se vira para Carlos. Você decide. O que vale mais, a venda ou a vida? Carlos engole em seco. Ele sente o peso da decisão. A possibilidade de mudar tudo está à sua frente, mas a pressão do dilema o envolve, como uma corrente invisível. O cliente, agora em silêncio, ergue os olhos. Carlos lê um pedido ali. Uma esperança. Ele não pode deixar isso escapar. Não pode repetir o erro do passado. A luz do shopping pisca, o tempo parece estagnar. O bilionário aguarda, suas expectativas em cada olhar. Carlos tem a chance de ser mais. Carlos respira fundo, o cheiro do couro misturado ao perfume do bilionário penetra em suas narinas. O que eu faço? Ecos em sua mente. Um momento. Uma escolha. O brilho dos olhos do cliente reflete no coração de Carlos. Ele pode não apenas vender. Pode transformar. Mas a mão ainda hesita, pairando sobre o balcão, o olhar fixo no cheque. E a pergunta ecoa: ele está pronto para mudar tudo? Carlos se agarra à prateleira de roupas, os dedos tremendo. O brilho do cheque é ofuscante, como se o dinheiro tivesse vida própria. Ele se sente sufocado, o ar pesado pela responsabilidade. Uma voz ecoa em sua mente, como um tambor distante, martelando: você pode mudar sua vida. Bilionário. O homem que estava ali, em sua loja, sem aviso, atirando cifras como se fossem confetes. O cheiro de couro e perfume barato mistura-se ao aroma doce de um café que vem da praça de alimentação do shopping. O burburinho ao redor, o tilintar dos copos e as conversas apressadas criam uma trilha sonora caótica para sua crise interna. Carlos baixa os olhos para o cheque, a quantidade exposta brilha como um farol. O que posso fazer com isso? Uma nova casa? Um carro? Uma vida sem preocupações?
Mas a imagem do homem que acabará de ser expulso da loja, os olhos suplicantes, volta à mente com força. Ele se lembra do jeito que o homem tremia, sua voz falhando, um eco de sua própria insegurança. O bilionário observa, um sorriso satisfeito nos lábios. É simples, Carlos. Você só precisa aceitar. A proposta ressoa em sua cabeça, como um mantra sedutor. Aceitar. Mas o que ele deixaria para trás? A dignidade, a empatia, o valor de um olhar amigo? A tensão cresce. Ele sente o coração batendo, mas não sabe se é por medo ou por esperança. Os detalhes da loja em que trabalha agora parecem mais intensos. O brilho dos tecidos, o reflexo das luzes no espelho. Ele pode ouvir furos e sussurros de clientes. Sente o peso de suas roupas, que antes eram elegantes, agora se tornam trajes de um homem dividido. O ar parece denso, cada respiração é uma luta contra a maré de uma decisão que se aproxima. Você não é apenas um vendedor, a voz do bilionário invade sua mente, você é um homem que pode ter tudo. Mas, ao olhar pela janela, Carlos vê o homem que ele expulsou. Um homem sem casa, sem futuro. A imagem o assombra. Dinheiro ou valores? A pergunta ecoa, um conflito entre a ambição e a compaixão. Ele fecha os olhos, buscando clareza. A ideia de ser respeitado brilha intensamente, mas ao lado dela, a sombra do homem em apuros pesa ainda mais. Carlos abre os olhos. O cheque agora parece um peso injusto em suas mãos. O sorriso do bilionário se transforma em um desafio. Faça a escolha, Carlos. Ele inspira fundo, a tensão aumentando, o futuro pendendo em um fio. Qual decisão vai moldar seu verdadeiro eu? A resposta está nas palmas de suas mãos, mas a saída da loja é apenas um passo. Ele precisa decidir agora. Carlos estava de joelhos, o piso frio da loja parecia um eco do vazio dentro dele. Seu olhar fixo no bilionário, apenas a respiração pesada preenchendo o espaço entre eles. O homem de terno impecável, com um sorriso que não alcançava os olhos, segurava um cheque imenso. O dinheiro brilhava sob a luz fluorescente, mas não era aquilo que Carlos queria. Nunca fora. Eu também já estive no fundo do poço, disse o bilionário, quebrando o silêncio. A voz grave carregava um peso que não poderia ser ignorado. Aos 10 anos, eu vendia limonada na calçada. Meus pais haviam perdido tudo. Era eu, uma mesa e o sol ardente. O som da agitação do shopping ao redor pareceu desaparecer. Carlos prendeu a respiração, um turbilhão de emoções aflorando. Ele o imaginou, um garoto pequeno, com esperanças de um copo cheio, lutando contra as dificuldades da vida. As mãos do bilionário, trêmulas por um instante, revelavam uma fragilidade inesperada. Minhas refeições eram na escola, e meu único amigo era um cachorro que eu encontrei na rua. Ele me ensinou sobre lealdade e sobre como lutar. O homem parou, seus olhos se perderam no passado. Nunca fui um bom aluno. Só aprendi a sobreviver. Carlos sentiu a tensão no ar mudar. O cheiro do couro e do perfume caro se misturou com uma sensação de empatia crescente. Este homem, aquele que tinha tudo, não era tão diferente. Ele também havia enfrentado tempestades. Eu virei bilionário, continuou. Mas o que eu realmente queria era ser respeitado. Não pela minha conta bancária, mas pelo que eu realmente sou. Todos merecem uma chance. Carlos olhou para o cheque. A quantia corria solta, mas ali, naquele momento, a verdadeira moeda era a vulnerabilidade. Ele pensou em suas falhas, em como sempre se sentiu pequeno, invisível. Você não precisa desse cheque, você precisa de um propósito, ele disse, a voz tremendo. O bilionário arqueou a sobrancelha. E se eu te dissesse que sou apenas um homem tentando redimir o que perdi? Um desafio pairou no ar. Carlos engoliu em seco. A maré não estava apenas mudando, ela estava se transformando. A pergunta que surgiu em sua mente era quase um grito silencioso: como você superou isso? Os olhos do bilionário buscaram a resposta, como se ele também estivesse tentando encontrar seu caminho. O que Carlos não sabia era que aquela pergunta poderia ser a chave para mais do que um simples vendedor e um bilionário. A atmosfera pulsava, carregada de possibilidades. O futuro próximo parecia um abismo, pronto para engoli-los ou erguer novos horizontes.
E no fundo, uma pergunta insistente ecoava em sua mente. E se? Carlos respirou fundo, o cheiro da loja agora misturado com um sopro de esperança. Ele estava prestes a descobrir que as sementes da empatia podem florescer em qualquer terreno, mesmo sob as luzes frias do luxo. Carlos observa a multidão passando pela vitrine. O brilho das roupas luxuosas reflete sua luta interna. Uma cliente entra. Ele está pronto, todo sorriso. Mas ao ouvir a conversa dela com um amigo, algo quebra dentro dele. Você viu os preços? É inacreditável, ela ri, sem saber. Ele mantém a postura, mas o coração aperta. A venda é apenas uma máscara. O que ele realmente sente é a frustração de ter que vender mais que roupas. É um jogo de aparências. Posso ajudar em algo? A voz sai baixa, quase um sussurro. As horas passam. A loja esvazia. O eco de seus próprios pensamentos se torna ensurdecedor. Ele se lembra do dia em que perdeu a mãe. O cheiro do café que ela fazia. O calor da cozinha. O vazio que ficou. Eu não consigo ajudar ninguém. Nem a mim mesmo. Carlos se encosta na prateleira e observa um pobre tentando olhar as roupas de perto. O olhar do homem é pesaroso, como se carregasse o mundo nas costas. Um gesto involuntário dele se afasta, sente a vergonha da própria inércia. A diferença social parece um abismo. É então que o bilionário entra. A exuberância de sua presença ilumina a loja. Ele toca as peças, mas seu olhar não se fixa na etiqueta. A curiosidade é genuína. Carlos observa, admirado. Qual será a história por trás desse homem? A cena muda. Ele se vê de novo, na escola, cercado pelos colegas ricos. O riso deles ecoando. O riso dele, forçado. Nunca pertenço a esse mundo, pensou. O bilionário se aproxima. Você é o vendedor? Carlos acena, um nó na garganta. Preciso de alguém que entenda o que é vender mais que produtos. Vender histórias. Carlos sente a adrenalina subir. O homem está se abrindo. Ele quer escutar. Eu vou fazer isso, responde, mas logo a dúvida o atinge. E se eu falhar? O bilionário observa, sério. A vida não é sobre fracasso. É sobre a conexão que você cria. Carlos respira fundo. O peso das palavras se instala dentro dele. Uma pequena chispa de esperança se acende. Mas o medo persiste. Como cheguei a esse ponto? O homem tira um cheque do bolso. A quantidade impressiona. Mas a verdadeira proposta vem a seguir. Vamos fazer algo diferente. Um projeto. Você, eu e as pessoas que precisam. A mente de Carlos gira. O que isso significaria? O que ele teria que sacrificar? A possibilidade de mudança está ao seu alcance, mas o custo pode ser maior do que ele imagina. Ele olha para o cheque, depois para o bilionário. E a única pergunta que ecoa em sua mente: estou pronto para isso? Carlos observa o movimento frenético da loja. O tilintar de moedas na caixa registradora se mistura ao murmúrio de conversas, risadas, o estalar de sacolas de papel. Roupas caras penduradas. Modelos magros em cartazes. Vidas que parecem tão distantes da sua. Um homem entra, vestindo roupas rasgadas. O olhar cansado, mãos calejadas. Carlos sente a pressão aumentar. O cliente aproxima-se da seção de camisas. O sorriso que surge no rosto de Carlos é instantâneo, mas logo se apaga, como uma vela ao vento. Ele se lembra do momento em que expulsou aquele homem, com palavras cortantes, apenas para não manchar a imagem da loja. Carlos olha para o gerente, em seu pedestal, observando cada movimento. Uma carapaça de arrogância, enquanto ele analisa o homem pobre como se fosse um inseto. O eco de risadas ultrapassa o espaço. Carlos se sente pequeno, sufocado. Um celular toca. Ele atende. A voz do bilionário do outro lado da linha é cristalina e autoritária. Uma proposta, um cheque recheado, um valor que poderia mudar sua vida. O coração de Carlos hesita, não pela soma, mas pelo que isso poderia significar. Um segundo parece se estender.
A imagem do homem pobre se mistura com sua realidade, privações, solidão, sacrifícios. Carlos se levanta, a decisão queimando em seu corpo. Ele se dirige ao bilionário, que aguarda como se estivesse na presença de um deus. Tem algo mais importante do que isso? Carlos aponta para o cheque. A voz treme, mas os olhos brilham. O bilionário franze a testa. Você está jogando tudo fora. Carlos se ajoelha, a madeira fria do chão transmite um arrepio. O cheiro do couro da bolsa do bilionário invade suas narinas. Ele respira fundo e sussurra: não, eu estou lutando pelo que é certo. E, enquanto as luzes da loja piscam, o murmúrio se transforma em um zumbido abafado. Os rostos ao redor se voltam para Carlos. Ele se levanta, encarando o bilionário, sem medo. É um momento pesado, repleto de tensão e expectativa. Você tem certeza do que quer, Carlos? Você sabe o que está perdendo? O bilionário segura o cheque com um movimento lento, quase desdenhoso. A palavra perda o ecoa em sua mente, mas Carlos se sente leve. Ele não está apenas desistindo de um cheque. Está abrindo mão de um caminho que nunca desejou. O bilionário sorri, um sorriso que não chega aos olhos. Então me diga, o que você realmente deseja? Carlos respira fundo, o ruído da loja desaparece. Um silêncio pesado carrega as suas palavras. Respeito. Para mim. E para todos. O bilionário levanta uma sobrancelha, intrigado. O olhar de Carlos se fixa em um ponto ao longe, onde o homem pobre ainda aguarda. Uma chance. Uma escolha. E, neste instante, todo o peso do mundo parece se resumir a uma única pergunta. O que realmente importa? Carlos observa o bilionário. O homem de terno escuro, como uma sombra em meio a cores vibrantes, se aproxima lentamente, os passos ritmados e firmes ecoando no chão de mármore. O cheiro de couro e perfume caro envolve o ambiente, uma neblina de poder que sufoca. Você realmente acredita que isso é o que as pessoas precisam? O bilionário aponta para a vitrine, as roupas de luxo refletindo um mundo distante. Carlos morde a língua, a humilhação ainda ardendo em sua garganta. Ele se lembra do olhar do homem que foi expulso da loja, a expressão de desespero. Um aperto no peito. Eu só estava fazendo meu trabalho, ele murmura, mas a voz sai arrastada, quase como um sussurro. O bilionário arqueia uma sobrancelha, desinteressado, com um sorriso que não chega aos olhos. O peso da culpa se acumula, um tijolo na sua mochila interna. Que tal mudar isso? O bilionário inclina-se ligeiramente, como se a proposta estivesse guardada em um cofre invisível. Um projeto social. Para os que realmente precisam. E você, Carlos, pode ser a alma desse projeto. As palavras flutuam no ar, quentes e convidativas. A tensão estica-se como um fio prestes a romper. Carlos observa-o. Um homem que tem tudo, mas parece tão vazio. E por que eu? Os pensamentos giram, desconfiados. O medo de ser rejeitado novamente. O desejo de ser notado, respeitado. O desejo intrínseco de ajudar. O bilionário se ajoelha, a gravata caindo desleixadamente. O som de tecido frágil se arrastando no chão de mármore ecoa como uma batida de tambor. Porque você viu o que ninguém vê. E o que poucos querem ver. O coração de Carlos se agita. Um tremor de esperança começa a brotar na raiz de sua insegurança. E se falharmos? A dúvida queima, mas ele se força a olhá-lo nos olhos. Eles brilham com uma faísca que não se parece com arrogância. E se vencermos? Imagine as vidas que podemos mudar, o bilionário diz, a voz firme, como uma promessa. Um cheque aparece em suas mãos, grande e brilhante, o papel reflete as luzes da loja, quase como um farol de possibilidades. Carlos se vê dentro de uma sala cheia de rostos esperançosos, não de roupas caras, mas de sonhos simples. Um novo começo. O bilionário se levanta, o cheque balançando levemente em sua mão. Venha, Carlos. Vamos juntos. O mundo precisa da sua visão. A visão de um futuro diferente. Carlos sente a gravidade da proposta. A pressão aumenta, mas a chama da esperança acende. Ele respira fundo, o ar está pesado com promessas. Um novo começo, talvez.
Mais uma escolha. O bilionário estende a mão. Você vai aceitar? O tempo parece estagnar, e em um instante, tudo pode mudar. Carlos observa a loja, o brilho das etiquetas de preços e o cheiro do couro novo. A luz solar entra pela vitrine, refletindo no chão de mármore. Ele não consegue desviar o olhar do canto onde aquele homem, tão diferente dele, havia sido expulso. As palavras saem como flechas em sua mente. Você não é bem-vindo aqui. A rajada de risadas de clientes faz ecoar sua insegurança. Ele tenta se convencer de que fez o certo. Era apenas um trabalho. Mas a imagem do homem se esborrachando no chão, os olhos baixos, o olhar de derrota, invade sua consciência. Um vazio se instala em seu peito. Ele se pergunta, como fui capaz disso? O celular vibra no bolso, mas ele não atende. O que poderia ser tão urgente que o fizesse esquecer aquele momento? Os contatos no WhatsApp dançam enquanto ele observa um grupo de clientes conversando. Entre eles, um jovem rico ri com desprezo. Carlos aperta os lábios. Quando foi que perdi a compaixão? A dúvida transforma-se em um peso. Ele sente sua região do estômago se contraindo. O som da caixa registradora tilintando não é mais um sinal de sucesso. Agora é um eco estrondoso de suas escolhas. Ele se levanta e, com passos hesitantes, caminha até a porta de saída. O mundo lá fora é ensurdecedor. Carros passando, pessoas conversando, mas todo o ruído parece distante. O reflexo de seu próprio rosto no vidro o faz parar. O que se passa em sua mente? Um emaranhado de pensamentos confusos. Estamos todos juntos nesta vida, e eu sou apenas um vendedor de roupas. O que isso significa? Ele se vê ajoelhado, implorando para ser ouvido, para ser respeitado. Mas a verdade não é tão fácil de engolir. O eco de suas decisões passadas ressoa e ele aperta os punhos. E se tudo mudasse? E se esse bilionário que observa do fundo da loja tivesse algo a dizer? Carlos respira fundo, o cheiro do perfume de um cliente do lado o distrai. Um desafio. Poderia este ser o momento de redenção? Ele balança a cabeça como se estivesse espantando uma mosca. Não, ele não pode ser um perdedor. Ele não pode se deixar levar pela insegurança. E, de repente, o bilionário aparece à sua frente, a expressão seria, um cheque na mão. Você gostaria de fazer parte de algo maior, Carlos? O coração dele acelera. Dúvidas e esperanças se entrelaçam. O futuro está ali, na palma de sua mão. O que ele vai escolher? A loja volta a silenciar, e o olhar de Carlos fixa-se no cheque, na promessa de algo novo. E a pergunta ressoa em sua mente, o que aprendi com isso? Carlos observa o movimento frenético da loja, as luzes piscando como estrelas em um céu artificial. O som do tecido sendo puxado, os murmúrios dos compradores. Mas, no fundo, sua mente ecoa um grito. O olhar do homem que ele expulsou ainda queima em sua memória. A vergonha repete-se como um mantra. Ele anda em círculos, a gravata apertando seu pescoço. Olhos fixos na porta de vidro, esperando. Uma presença familiar, mas não desejada. O homem de roupas gastas, cabelo desgrenhado. Ele sobe a escada rolante, hesitando, como se cada passo fosse um peso nas costas. Carlos sente o coração apertar. Nas prateleiras, as camisetas de algodão macio não conseguem conforto algum. Ele se pergunta se o homem tem algum lugar aonde voltar, se dentro dele ainda há um lar. Uma respiração profunda. O cheiro de novo, de tecido, mistura-se com o suor da insegurança. Ele deve pedir desculpas. O homem hesita ao cruzar a entrada da loja. Carlos, em um impulso, avança. Desculpe, a palavra escapa como um sussurro entre as garras da vergonha. Ele engole as lágrimas. Eu não deveria ter agido daquela forma. A expressão do homem se transforma, a dureza do rosto se suaviza. É quase uma batalha interna. Carlos se aproxima mais, toma coragem. Você não merecia, eu vi apenas o que estava na superfície. Silêncio. O tilintar do caixa, o zumbido do ar-condicionado. A sala inteira parece suspensa. Eu só queria uma chance, o homem murmura, a voz carregada de um peso que Carlos reconhece. Ele também deseja por uma oportunidade.
Um toque de esperança que não chegou. Eu entendo. Na verdade, eu não entendo, mas quero entender. Carlos se abranda, as palavras saem como um pedido, um convite à conexão. Ele se agacha, o frio do chão de cerâmica atravessando seus joelhos. Eu não sou apenas um vendedor. Eu sou apenas um homem tentando fazer o melhor que posso. As lágrimas deslizam, sem aviso, e o homem observa, surpreso. Eu só queria uma blusa para o meu filho. A briga interna de Carlos se dissolve. Ele se levanta, agora em pé, face a face. Vamos encontrá-la. Vamos encontrar a melhor blusa. Os olhos do homem se iluminam, como uma faísca em um dia nublado. Você faria isso por mim? A sensação de alívio inunda Carlos. Se você me deixar, eu farei isso. As mãos se estendem, um toque que quebra a barreira da solidão. O silêncio é profundo, mas agora cheio de significado. As palavras não ditas ecoam entre eles, um perdão mútuo. Mas, no canto da loja, uma sombra se aproxima. Carlos sente o frio na espinha. A porta se abre e um homem elegante entra, segurando um cheque. Ele observa a cena, com um sorriso que parece prometer muito, mas que pode destruir tudo. Carlos, ele chama, a voz como um trovão em um dia claro. Acho que você tem algo a resolver aqui. E o choque surge. O que será que esse momento trará? Carlos observa a loja, prateleiras alinhadas, roupas brilhando sob luzes frias. O som de risadas distantes ecoa por entre os corredores. Ele aperta as mãos, sentindo a textura áspera do papel em sua bolsa. Ouvirá murmúrios sobre um projeto social, mas nunca imaginou ser convidado. Um homem entra. O olhar penetrante, jaqueta de couro, cabelo desgrenhado. Ele se aproxima, parece determinado. Carlos sente um frio na barriga. Carlos, não é? O tom deles é direto, sem rodeios. O homem se apresenta como Pedro, um empresário que, entre sorrisos, fala da ideia refinada que tem em mente. Ele descreve um mundo onde as roupas de luxo não são apenas para os ricos. Com um toque revolucionário, quer montar um projeto que forneceria roupas de qualidade para comunidades carentes. Carlos sente um calor subir. Os olhos de Pedro brilham. Quero que você faça parte disso. O desejo de Carlos ressoa em seu peito. A voz de Pedro é como um eco, sua proposta reverbera. Ele projeta imagens na mente de Carlos, os sorrisos, crianças vestindo roupas novas, dignidade. O toque suave do tecido contra a pele, o sorriso de uma mãe ao ver seus filhos se vestindo bem pela primeira vez. Um relance de possibilidade. Ele se recorda do homem que expulsou, as palavras afiadas, como facadas, afastando a imagem de quem ele realmente deseja ser. E agora, aqui está a oportunidade, uma chance de mudar essa narrativa. As palavras de Pedro saem entrecortadas, quase como se fossem um sussurro divino. Você pode ajudar a definir o futuro. Cada sílaba se transforma em um chamado íntimo. O ar parece mais denso, a loja mais vibrante. Ele se vê não mais como um vendedor, mas como um agente de mudança. Carlos mal consegue respirar. Os dedos tremem, as emoções borbulham dentro dele. Respeito. Reconhecimento. Um propósito. Ele se inclina para responder, mas, antes que as palavras saiam, uma batida na porta interrompe. O som é abrupto, como um trovão. Os dois se viram. Uma multidão de pessoas se aglomera, olhos ansiosos, rostos conhecidos. A visão do grupo acelera a pulsação em Carlos. A realidade externa invade a bolha mágica que se formou. Ele vê seu passado, seu medo. Mas no fundo, uma voz interna grita por ação. É agora ou nunca. Ele se levanta lentamente, o papel em sua mão quase como um escudo. O que ele fará? O que dirá? A resposta se esvai, mas a decisão já está tomando forma. A jornada que ele sempre desejou pode estar ao alcance. Um passo à frente. Carlos foca em Pedro, os olhares se entrelaçam. A porta rende ao se abrir. É hora de decidir. A mudança começa aqui. Carlos observa a loja cheia. A luz fluorescente reflete nos cabides reluzentes. Cada peça troca de lugar, mas ele ainda se sente imóvel. A cena do pobre sendo expulso ecoa em sua mente.
A vergonha que ele sentiu. O som da risada dos clientes. O olhar de desprezo do gerente. Ele sai da loja. O ar gelado do shopping atinge seu rosto, mas não consegue esfriar a dor dentro dele. Caminha pela calçada, a tensão em seu peito se transforma em determinação. Ele se lembra do que viu nas ruas. Pessoas sem abrigo, crianças que não têm o que vestir. Um pensamento ressoa. Eu posso fazer algo. Ele se junta a um grupo de voluntários. O cheiro de comida caseira invade o ar enquanto distribui refeições para aqueles que não têm o que comer. O toque das mãos enrugadas ao aceitar o prato. Olhares de gratidão. Cada sorriso que surge é um alívio, uma resposta ao vazio que o consumia. Carlos sente algo novo. Satisfação. O peso no peito diminui. Ele começa a conhecer as histórias. A mulher com os filhos gêmeos. O homem que perdeu tudo para uma doença. Cada narrativa é um grito interno, cada uma é um espelho. Eu não sou tão pequeno assim, pensa. No dia seguinte, ele decide voltar à loja. Mas desta vez, não quer vender. Ele quer dar. Uma ideia fixa toma conta de sua mente. Começa a juntar roupas do estoque que ninguém comprou. Peças de alta costura, que agora só ocupam espaço. O toque do tecido macio é reconfortante. No escritório da beleza, sei que sempre tem algo que pode ser reaproveitado. Ele leva uma sacola cheia para distribuir na comunidade. A primeira pessoa que encontra é uma mulher de idade. A expressão dela ao receber uma blusa nova, um olhar de espanto. Ele quase não consegue respirar. Novamente, um sorriso. E então, algo inesperado acontece. Um grupo se aproxima. Você pode ajudar mais, um deles diz, quase em um sussurro. Como? Carlos pergunta, a voz trêmula. Com sua experiência. Você pode ensinar. Um frio na barriga. Ele nunca pensou que poderia fazer isso. Agora, a responsabilidade o abraça. Ele olha para o grupo, e em suas expressões, vê esperança. É isso. É a diferença que posso fazer. Mas, enquanto se perde nessas ideias, um carro de luxo para ao lado. A porta se abre e um homem bem vestido avança. O ambiente esfria. Seus olhos são predadores. Ele se aproxima, um sorriso cínico nos lábios. Carlos, não é? A tensão volta. Carlos sente o mundo girar. O que será que ele quer? A vida inteira passou diante de seus olhos, e agora, tudo parece se resumir a um único momento. Eu tenho uma proposta que pode mudar tudo. A palavra mudança o ecoa, pesando no ar. O que ele realmente quer? E a diferença que Carlos começou a fazer? Me conta nos comentários, você já viveu algo assim? Carlos está de joelhos, o piso frio da loja parece absorver sua dor. O eco dos saltos de clientes ressoa, indiferente, enquanto ele observa as calças de grife e as camisas de seda balançando ao vento feito por ar-condicionado. A luz intensa reflete nas vitrines, cada peça um símbolo de sua inatingível aspiração. O bilionário, em pé, uma torre de confiança no centro do caos, segura um cheque. O papel branquíssimo brilha, contrastando com a gravata escura que ele usa, como uma armadura. Carlos não vê apenas números. Vê oportunidades, mas também a solidão que vem com elas. O cheiro de couro e perfume de marca o afeta, e uma mistura de poder e desespero. Eu não sou como você, murmura Carlos, sua voz é um sussurro no vácuo da loja. Um tremor na mão ao tocar o piso, como se a terra sob ele quisesse engoli-lo. Os pensamentos pegajosos se acumulam. O que ele faria por mim? Um simples vendedor? O bilionário dá um passo à frente, sua sombra se alonga sobre Carlos. A voz é firme, mas suave, como se quisesse quebrar barreiras. Você entende as pessoas. Isso é raro. O toque de suas palavras. Há algo ali. Algo que desafia os ricos e pobres, que desafia o que Carlos acreditava sobre si mesmo. Eles se olham. Os olhos do bilionário são fundos, quase como se ele tivesse visto o abismo e escapado de lá. Vamos criar algo. Juntos. A proposta flutua no ar quente como o cheiro de café fresco nas lojas ao lado.
A ideia brilha, escapando das correntes que prenderam Carlos por tanto tempo. Carlos sente um frio na barriga, mas é diferente agora. É eletricidade. Amizade? Eles vêm de mundos opostos. A cama de espinhos que Carlos sempre teve parece tão distante. Você sabe o que é não ter nada, certo? O questionamento é um golpe sutil, desafiando a certeza do bilionário. O que você tem a oferecer? A pergunta ecoa na mente de Carlos, suas mãos se apertam em punhos. Não é apenas um negócio. É um convite. O ar denso se torna leve. Um desejo de romper as barreiras que os separavam. E se nós pudéssemos ajudar os outros juntos? Carlos sussurra, quase sem esperança, mas com uma leveza crescente. Os dois olhares se encontram, um pacto silencioso se estabelece. Um cliente passa, olhando-os com desconfiança. A vida continua, mas ali, naquele instante, tudo muda. As possibilidades dançam como folhas no vento de outono. Carlos se levanta lentamente, a gravidade o solta. Ele sente o peso do futuro nos ombros, mas também a leveza da amizade nascendo. A loja de roupas de luxo não é mais um campo de batalhas, mas um campo fértil. Como duas pessoas de mundos diferentes podem se unir? O pensamento ecoa, enquanto a porta se abre novamente, e um novo cliente entra, sem saber que tudo pode mudar. Carlos observa a plateia diante dele. Olhos fixos. Rostos desconhecidos, mas famintos por mudança. Sua voz ecoa no pequeno auditório, cada palavra reverberando na madeira gasta das cadeiras. Ele se sente como um eco em um vale profundo. Uma lembrança o atinge no momento em que expulsou aquele homem da loja. A cena não sai de sua cabeça. Olhando para as expressões, sente a expectativa pulsando. Ele respira fundo e se lembra daquelas mãos calejadas, dos olhos carentes. Um arrepio percorre sua espinha. O que era um gesto de desprezo agora pesa como chumbo em sua consciência. Eu sou um vendedor, ele diz, a voz firme, mas interiormente, a insegurança se balança. Mas já fui mais do que isso. Eu não estava vendendo apenas roupas. Estava vendendo uma visão, uma ilusão de que o valor de alguém pode ser medido em dinheiro. O murmúrio da plateia. Estão ouvindo. Ele sente um calor subir, e é diferente do que sentia quando estava atrás do balcão. Depois daquela noite, o que eu realmente vendi foi a minha alma. Suas palavras são lâminas. Cortam o silêncio. O olhar atento dele se transforma em algo mais, um reconhecimento. Carlos continua, seus olhos se fechando por um breve momento. Eu tinha vergonha. Vergonha de quem sou, do que faço. Mas não importa se temos dinheiro ou não. Importa o que fazemos com o que temos. Ele sente um leve toque na pele, a tensão no ar. Algo mudou. Entre eles, uma jovem levanta a mão. E se você não tem nada? A resposta corta como um raio. Apenas acredite em si mesmo. Um sopro de esperança. As palavras parecem energizar a sala. Ele percebe que não é só ele que precisa ouvir isso. Lá fora, a luz do sol invade as janelas, iluminando o espaço. Os raios dançam. Carlos sente seu coração acelerar, mas não mais pelo medo. É um impulso, a adrenalina da transformação. Ele aponta para a plateia, o gesto é firme. Todos vocês têm uma história. Usem-na. Um aplauso se ergue. Rápido, mas vibrante. Ele sorri, não por vaidade, mas por um novo entendimento. O amor pelo próximo começa a florescer em seu peito, uma semente que dá vida a um futuro incerto. E enquanto ele se despede, um murmúrio se espalha na sala. Um comentário, um sussurro. Ele deveria ser mais do que vendedor. Ele é inspirador. As palavras ecoam, e ele se sente leve. Mas então, uma voz surge das sombras. E se eu disser que posso ajudá-lo a realizar isso? O tom é sedutor, persuasivo. Carlos se vira, o coração agora um tambor. O homem que aparece, o bilionário que havia cruzado seu caminho antes, segura um cheque em sua mão. Um convite. Um desafio. O que virá a seguir? Carlos observa as crianças brincando em um parque próximo. O riso delas ecoa como uma música que ele não consegue esquecer.
Ele se pergunta como algo tão simples pode ser tão poderoso. Se eu pudesse dar essa alegria para mais gente. Ele murmura. As palavras saem pesadas da sua boca. A cena na loja ainda está fresca. O olhar desesperado da mulher que ele expulsou ecoa na sua mente. Ele fecha os olhos. Sente a raiva, a culpa, a dor. Um nó no peito. Mas agora, algo mudou. No fundo, a ideia do projeto social se cristaliza como um diamante nas suas mãos. Ele se lembra do olhar de gratidão que recebeu quando distribuiu as primeiras roupas. As peças disfarçadas de luxo agora eram um símbolo de esperança. Isso é só o começo, ele pensa. O telefone toca. É um amigo, alguém que sempre acreditou nele. Os doadores estão chegando, Carlos. O espaço está lindo. O coração dele acelera, mas não pela ansiedade. É algo diferente. Uma faísca, uma sensação de propósito. As paredes da loja não são mais um cárcere. Elas se transformam em um palco, onde ele pode mostrar um novo lado. Os cabides estão carregados de propósito. Cada peça que ele toca agora tem uma história, um destino. O cheiro de novos tecidos, o som das conversas despreocupadas, a vibração da esperança no ar. Ele chega ao espaço do projeto. Uma sala lotada, barulhenta. Roupas estão espalhadas por todo lugar. Voluntários organizam, risos enchem o ar. Carlos respira fundo. O peso do passado se dissolve. Ele percebe que sua ferida é o que o une àquelas pessoas. Ele não é só um vendedor, ele é parte de uma mudança. As crianças pulam em volta dele, segurando roupas que não eram só vestuário, mas novas identidades. Ele abaixa e toca a mão de uma delas. Você gosta disso? Pergunta, sorrindo. A criança acena com entusiasmo. Nesse momento, o passado parece não só distante, mas irrelevante. Um grupo de pessoas se aproxima, interessados e curiosos. As histórias se entrelaçam. Carlos fala sobre solidariedade, sobre como a moda pode transformar vidas. Ele se sente reconhecido. Respeitado. Não pelas vendas, mas pelo impacto. Ele se afasta e observa. A sala, antes cheia de desconhecidos, agora é uma comunidade. A música das risadas ecoa mais forte. E então, ele recebe uma mensagem. Um nome famoso. Um potencial doador. Um convite inesperado. Uma proposta que pode mudar tudo novamente. O brilho do celular ilumina seu rosto. Ele olha em volta, o ar pesado de expectativa. Ele precisa decidir. O que começou com um erro, pode se tornar uma bênção. O futuro está prestes a ser reescrito. Carlos respira fundo. Está na hora de agir. E o que virá a seguir pode ser ainda maior. O salão está lotado. Luzes ofuscantes. O cheiro de perfume e desinfetante se mistura ao murmúrio das conversas. Carlos está no palco. A plateia observa, um mar de rostos impassíveis. Respira fundo. O tecido do paletó pressionando seus ombros. Está pesado. A voz sai rouca, quase um sussurro. Ele busca os olhos da primeira fila. Um grupo de jovens com celulares em punho, prontos para captar mais um momento viral. Um sentimento de vulnerabilidade o invade. Eu sou um vendedor. Um riso nervoso ecoa. Mas não é dele. Os rostos à sua frente se contorcem, expectativa misturada a desdém. Carlos continua, o coração pulsando em suas têmporas. Um vendedor que expulsou um homem da loja. A revelação cai como uma pedra. Ele sente o calor subir a cabeça. Mas não recua. A memória do olhar vazio do homem que apenas queria um pouco de dignidade ecoa em sua mente. O eco amplifica sua dor. Eu não sabia. Não entendia. A plateia silencia, intrigada. Ele se move, gesticula. A textura da madeira fria sob suas mãos o âncora. Dizem que o poder é ter dinheiro, status. Mas eu aprendi da maneira mais difícil que o verdadeiro poder é ajudar. Os murmúrios aumentam. Ele percebe a mudança. Curiosos, alguns se inclinam para a frente. Após aquele dia, eu perdi tudo. O respeito.
A conexão com os meus valores. Fui só um espectador da minha própria vida. A música ambiente para. Som de talheres caindo em um prato. Olhares se cruzam, alguns acenam de leve, como se vissem um espelho. Carlos fecha os olhos por um momento, revivendo a humilhação de ser ignorado. Então, um pensamento invade: e se essa dor pudesse ser uma força? Decidi transformar minha história. Ele abre os olhos, fixando-os na câmera, como se falasse não apenas para a plateia, mas para o mundo. Eu quero que cada um de vocês lembre que a verdadeira grandeza está na empatia. No respeito. Não na riqueza. Um silêncio tenso. Ele sente as palpitações da plateia como se fossem suas. A pressão do palco. Mas ali, neste momento cravado, ele não é apenas um vendedor. É um porta-voz, um lutador. Me comprometo a mudar. Ajudar os que, como eu, foram esquecidos. E espero que vocês, ao ouvirem essa história, possam fazer o mesmo. O murmúrio se transforma em aplausos hesitantes. Ele não espera por isso. É um eco distante, mais vibrante. Um calor começa a brotar dentro dele, algo que não sentia há muito tempo. Talvez haja um caminho, pensa. E então, enquanto a plateia se levanta, ele sente o peso do cheque em seu bolso. Um símbolo de um futuro que ele nunca pensou que teria. E se essa história pudesse ser só o começo? A plateia hesita, um instante suspenso no tempo. Todos prontos para ouvir o que Carlos dirá a seguir. Ele respira, um sorriso hesitante brota. E no fundo, a esperança renasce. Carlos observa do lado de fora da loja, o movimento frenético do shopping. Os risos, os passos apressados, o tilintar das compras. Um mundo que parece tão distante. Ele esfrega as mãos, nervoso, lembrando do dia fatídico em que expulsou aquele homem. A imagem ainda queima. Dentro da loja, um evento para novos clientes. O bilionário, com seu terno impecável, está cercado de flashes de câmeras. Carlos hesita. O ambiente exala glamour, mas ele se sente como uma sombra. Eu sou parte disso agora, pensa. Um impulso. Ele avança, seu coração pulsando contra a camisa branca. As palavras do bilionário ecoam em seus pensamentos. Mostre seu valor. Ele entra. O cheiro de couro e colônia impregnado na atmosfera. O bilionário sorri. Carlos, venha aqui. Sua voz ressoa, um convite inesperado. O timbre é forte, mas tem uma leveza que abafa os murmúrios. As câmeras se viram. Carlos se aproxima, a tensão é palpável. O calor do público o envolve. Olhos curiosos, sussurros nas sombras. O bilionário se agacha, seu olhar firme. Quero que todos saibam que você é mais do que pensa ser. Um murmúrio. O público se aproxima, a sinfonia de vozes aumenta. Carlos sente um nó na garganta. O cheiro da sua própria insegurança começa a se dissipar. O bilionário levanta um cheque, com um valor exorbitante. A luz reflete nele, quase como se fosse um troféu. Este é seu, caso aceite. Vamos mudar vidas. O peso do universo está ali, entre eles, nas palavras não ditas, nas esperanças nascidas. Carlos sente a textura do papel entre seus dedos. É uma promessa. O calor de um futuro brilhante. A imagem do homem expulso ressurge dentro dele. A oportunidade de consertar, de fazer algo significativo. O público aguarda, os flashes continuam. E se eu falhar novamente? Um grito silencioso em sua mente. A pressão aumenta, mas ele observa o bilionário. A sinceridade brilha em seus olhos. Não é apenas uma questão de dinheiro. É empatia, é unidade. Uma mão estendida. Carlos respira fundo. Sim, ele murmura. Um movimento hesitante, mas firme. Uma celebração da mudança, da amizade. As palmas começam a ressoar. O calor no ar é contagiante. Ele sente a adrenalina percorrendo seu corpo. O peso de um novo começo, e uma nova direção. Isso é só o começo, pensa Carlos, enquanto o público vibra. As câmeras disparam. Ele não é mais uma sombra. Mas uma pergunta persiste.
O que virá a seguir? Carlos se senta em um canto da loja, o barulho do shopping se desfazendo em um murmúrio distante. O cheiro de couro e perfume de grife permeiam o ar. Ele segura um caderno manchado, as páginas amareladas sob suas mãos calejadas. A caneta desliza, hesitante, desenhando palavras que ecoam em sua mente. Todos têm uma história para contar. Um resquício de dúvida surge. O que ele, um simples vendedor, sabe sobre histórias? Mas, ao olhar para o reflexo na vitrine, ele vê mais do que um homem em roupas desgastadas. Ele vê um lutador. A memória do dia fatídico volta como um filme em câmera lenta. O cliente, a humilhação, e o momento em que foi forçado a escolher entre dinheiro e compaixão. No fundo, ele sempre soube que era mais do que isso. Mais do que números e vendas. Ele escreve sobre o cheiro da roupa que vestia, o cheiro do ódio disfarçado de superioridade. A sensação do chão sob seus pés, quando foi expulso. Mas também sente a suavidade da calça que comprou para aquela criança na rua, mesmo sem ter dinheiro suficiente. O valor que se preserva em pequenos gestos. Quem sou eu para escrever um livro? Um sussurro interno, mas a caneta continua a dançar nas páginas. A força da sua história começa a tomar forma. Do que adianta ter sucesso se não posso ajudar quem precisa? O sol se põe, e a luz do dia se transforma em um brilho âmbar que invade a loja. O olhar de Carlos encontra um grupo de jovens do lado de fora, observando as vitrines repletas de ostentação, com olhares sonhadores. Ele respira fundo. Um novo impulso. Um desejo crescente de que sua história possa inspirá-los a acreditar. Estou pronto, ele pensa, enquanto traça novas linhas. Cada palavra se transforma em um eco de esperança, lembrando a si mesmo que sua jornada não é apenas sobre ele, é sobre todos que se sentem invisíveis. Ele levanta a vista e vê um cliente de terno impecável, com um olhar que grita indiferença. Se apenas ele soubesse. Um desejo de conexão o invade. O desejo de que mais pessoas escutem, sintam e, talvez, se tornem melhores. A caneta para. Um respiro profundo. Ele sorri para o caderno. O próximo passo é compartilhar. Mas como? O medo da rejeição ainda o toca. O medo de que sua verdade não ressoe. Compartilhe com alguém que precisa ver isso. Um pensamento surge, um lampejo de coragem. Ele se levanta, a determinação pulsando em suas veias. O que ele precisa é de um portal. Uma forma de se conectar com o mundo. Mas, como fazer isso? Uma pergunta sem resposta que ecoa em seu coração. O futuro ainda é incerto. A porta da loja se abre. Um novo cliente entra. Carlos engole em seco. O que ele irá dizer? Como irá se apresentar? Ele vê algo em seus olhos, um reflexo, um eco do que ele foi. Um silêncio pesado se instala entre eles. O que acontecerá a seguir? A luz fria do shopping brilha sobre a mesa de vidro que Carlos e o bilionário acabaram de montar. As etiquetas de preço ainda estão na loja, mas o mundo deles está prestes a mudar. O murmúrio dos compradores ecoa ao fundo, risadas, passos apressados, o tilintar de cartões de crédito. Carlos sente a textura áspera do cheque em sua mão. Ele o levanta, como se pesasse uma tonelada. Olha para o bilionário, que observa tudo com um sorriso contido. Vamos mudar vidas, diz o bilionário, a voz profunda, quase um sussurro, reverberando na mente de Carlos. Uma fundação, um legado. Você e eu, juntos. O cheiro do café fresco da cafeteria ao lado mistura-se com perfumes caros. Carlos respira fundo, o aroma é reconfortante, familiar. Mas a ansiedade aperta seu estômago. E se falhar? E se ninguém apoiar? Uma onda de dúvida o invade. O bilionário se aproxima. Ele tem a pele bronzeada, como se o sol o tivesse escolhido. Ouçamos a cidade, Carlos. Precisamos ouvir. Ele aponta para uma janela, onde as pessoas se aglomeram. Olhe para eles. Eles esperam por mudança. Não podemos decepcioná-los. Carlos observa. A juventude, a esperança nos olhos, mesmo quando os bolsos estão vazios. Ele se lembra. A mãe, seus sorrisos, as roupas que nunca puderam comprar. A frustração de não ter, mas querer oferecer.
O peso no peito é um lembrete do que ele não quer mais viver. Temos que ser a voz deles, ele responde, sua voz firme, o peso saindo de suas costas. Vou fazer isso. As palavras saem como um sopro de vida. Não posso fazer isso sozinho. Ele olha para o bilionário, buscando apoio. Você não vai. Estamos juntos. O bilionário estende a mão. Os dedos de Carlos se entrelaçam nos dele. Uma conexão instantânea, uma aliança forjada na necessidade de mudança. O calor da mão do bilionário transmite confiança. Ele não está sozinho. As luzes do shopping piscam, como se o universo estivesse solidário. Carlos sente a energia. Uma eletricidade vibrante. Eles vão construir algo poderoso, não apenas uma fundação, mas um movimento. Uma onda de esperança. Ele vê as crianças numa esquina, vendendo limonada. Seus rostos são o espelho da necessidade. Vamos fazer isso por eles. O bilionário sorri. Sim, mas você precisa ser o rosto da fundação. Carlos hesita. A ideia de ser o centro das atenções o assusta. O peso do olhar alheio, do julgamento. Mas e se eu falhar? O medo se transforma em tremor nas mãos. E se você não falhar? E se isso mudar tudo? As palavras do bilionário estão impregnadas de possibilidade. Carlos olha para o cheque mais uma vez. Esta não é apenas uma quantia, é a semente de um futuro. O futuro que ele sempre quis, e agora, tenho em mãos. Ele aceita o desafio. Cada célula do seu corpo vibra com a certeza de que a mudança é possível. Um grito corta o ar, uma criança está chorando, alguém tropeça. Carlos vira a cabeça. O caos do shopping ao fundo é agora um chamado. Eles precisam agir. Vamos. Ele dá um passo à frente, já pensando em como o mundo pode ser melhor. Mas, antes de se afastar, um pensamento o assalta. O que vai acontecer quando todos olharem para ele? A dúvida persiste, mas a determinação fala mais alto. E, numa fração de segundo, ele compreende que o que importa não é o reconhecimento, mas a causa. A decisão está tomada. E assim, com um último olhar para o bilionário, Carlos avança. O futuro aguarda. As luzes se apagam momentaneamente, deixando tudo em suspense. Será que ele realmente pode mudar o mundo? O eco de sua voz ainda ressoa. Vamos criar um legado. Carlos observa vitrines reluzentes. O brilho das roupas luxuriosas reflete a luz artificial do shopping. Ele franze a testa. As vozes das pessoas ao redor se misturam em uma cacofonia distante. Cada risada, cada conversa, ecoa como um lembrete de sua posição. Um cheiro de perfume caro invade seu nariz, uma mistura de frustração e aspiração. Ele se lembra do dia em que expulsou aquele homem, a expressão de desespero cravada em sua memória. O choque nos olhos do pobre, como se uma porta se fechasse para sempre. Agora, Carlos sente um vazio, um eco de dor na sua alma. Eu poderia ter feito diferente, pensa. O peso das suas escolhas pressiona seus ombros. Ele desliza a mão pelo balcão, o frio do mármore contrastando com a ardência no peito. Todos os dias, ele se convence de que é apenas um vendedor. Mas, nesse momento, ele está muito mais do que isso. Está à beira de uma transformação. O tempo parece parar. As luzes do shopping giram ao seu redor como um caleidoscópio. Ele fecha os olhos. Lembra-se da sua mãe, das noites em claro tentando fazer o melhor com o pouco que tinham. O sorriso dela, mesmo na adversidade. Uma onda de gratidão o invade. E então, um pensamento novo surge: e se eu não posso mudar o mundo, posso começar com uma pessoa. A mente dele se agita. Ele se imagina de joelhos, implorando por uma chance. Não por si mesmo, mas por aqueles que não têm. A ideia é intensa, quase palpável. O que aconteceria se ele dissesse a cada cliente que eles não são apenas uma venda, mas uma história? Seu olhar se encontra com um homem em um terno impecável. Ele se destaca na multidão, como um farol. O bilionário. O coração de Carlos acelera, não pela avareza, mas por um reconhecimento. O homem carrega um cheque em uma das mãos, o outro é um convite. Você está pronto para que sua vida mude?
O bilionário pergunta, a voz profunda reverberando. O mundo ao redor dele silencia. Carlos percebe que não é apenas sobre dinheiro ou fama. É sobre redefinir a proposta de valor. O que isso realmente significa? Ele respira fundo, sentindo a tensão no ar. O que eu preciso fazer? Ele questiona, em silêncio, sua mente fervilhando com possibilidades. O quanto longe ele realmente chegou e o que ainda precisa superar. As luzes do shopping continuam a brilhar. O momento vital está prestes a se desenrolar. O que o bilionário vai propor? Carlos está prestes a descobrir que sua jornada pode ser mais do que ele jamais sonhou. O sol se punha, tingindo o céu de laranja. Carlos, em pé no meio da loja, olhava para os reflexos nos manequins. A luz do dia se esvaía, mas dentro dele, uma chama começava a se acender. Ele respirou fundo, as mãos suadas se ajustando nas calças. O cheiro de couro e perfume misturava-se às memórias. Ele nunca pensou que um dia teria coragem para isso. A cena da expulsão ainda ecoava na sua mente. O rosto do pobre homem, a fragilidade em seus olhos. A sensação de impotência o sufocava. O que ele poderia ter feito diferente? A imagem do cliente descartado o perseguiu, como uma sombra em suas noites solitárias. E se? Um clique. Seu celular vibrava. As notificações pipocavam. O vídeo que ele havia gravado mais cedo, a mensagem que mergulhava na essência humana. Ele hesita, mas impulsionado pela raiva e pela dor, publica. O título, uma mensagem de esperança. A tela iluminou seu rosto. O toque do dedo na tela era como um pequeno golpe de coragem. Ele fechou os olhos por um segundo. O som da loja e risos, conversas, passos apressados e foi ofuscado pelo batimento acelerado de seu coração. O vídeo começava. Não havia maquiagem ou luzes perfeitas. Apenas a sinceridade de um homem perdido em seus pensamentos. Hoje, vi um homem ser tratado como lixo. Um homem que só queria um pouco de dignidade. Ele falava devagar, cada palavra pesando em seu peito. Era um chamado. Na tela, ele compartilhou sua visão: todos nós temos o poder de fazer a diferença. Não podemos apenas observar. Precisamos agir. A sua voz tremia. O eco de sua própria vergonha foi se dissipando entre as vibrações da mensagem. As reações começaram a surgir. Chamadas para a ação. Um mar de comentários encorajando outras pessoas a se juntarem ao movimento. Carlos sentia uma leve brisa de esperança. Mas havia mais. O que ele não sabia era que seu relato tocaria corações e acenderia a chama da compaixão em muitos. Os minutos se arrastavam. Ele viu os números subirem. Milhares de visualizações. A cada notificação, um arrepio. A possibilidade de mudança, palpável. E lá, entre as mensagens, uma se destacou: uma proposta inusitada de um bilionário. Vamos nos encontrar. Juntos, podemos transformar vidas. A tela escureceu, o coração dele pulsava. E tudo começou a fazer sentido. A urgência da mudança estava diante dele, a voz de tantos ecoando. Carlos mordeu o lábio. Um novo capítulo estava prestes a começar. O que ele faria a seguir? A história estava apenas começando, mas a realidade poderia mudar rapidamente. Carlos está de joelhos, as mãos entrelaçadas, arranhando o chão frio da loja. O eco dos saltos das clientes ressoa no ar, mas ele não presta atenção. Apenas o bilionário, parado em pé, as sombras dos holofotes alinhados sobre seu terno impecável, se impõem sobre ele. Você não entende, a voz de Carlos mal passa pelos lábios. Um sussurro, quase um lamento. Ele observa o cheque nas mãos do homem, um pedaço de papel que brilha sob a luz, como se iluminasse toda a loja. A cifra, uma cascata de zeros, parece um vale distante, inatingível. Tec. 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 Os dedos do bilionário tocam suavemente o papel. O som, um estalo metálico, ecoa na mente de Carlos. Um lembrete cruel da sua própria impotência. Ele fecha os olhos. Lembra-se da pobreza do último cliente, o rosto marcado pela luta. E a forma como foi expulso, o olhar de reprovação que Carlos não conseguiu evitar. Seu coração aperta.
Se você me der uma chance, Carlos implora, a voz embargada. Uma única chance. O bilionário, com um meio sorriso, observa a cena. Você se sentirá mais respeitado comigo? Ou quer ajudar os outros? O desafio é claro. Carlos abre os olhos. Um murmúrio cresce entre os clientes. Eles param, olhares fixos na cena. O ambiente pesado, o cheiro de novos tecidos, a tensão palpável. A vida que Carlos sempre quis, agora parece tão distante. O cheiro de tinta fresca ainda paira no ar, um lembrete da vaidade do mundo que ele conhece. O que você prefere, Carlos? O poder ou a compaixão? O bilionário não se move. A pergunta paira, como uma nuvem ameaçadora. Carlos respira fundo. A decisão se forma em sua mente, uma luz no fim do túnel. Ele se levanta, as mãos tremendo. Prefiro ser lembrado por ajudar. A riqueza não me faz feliz. Suas palavras ecoam, a sinceridade crua transforma-se em um grito silencioso. O bilionário arqueia uma sobrancelha, claramente intrigado. A resposta mais difícil é sempre a mais valiosa, murmura, enquanto a multidão observa em expectativa. Carlos sente a calorosa corrente de empatia. O olhar esperançoso de um estranho e um sorriso de quem entendeu. Uma conexão. Ele se sente leve. Uma onda de renovação percorre seu corpo. O bilionário hesita. Por um instante, as máscaras caem. Ele coloca o cheque no balcão. Então, o que você faria com isso, se o aceitasse? Um desafio, um convite. Eu investiria em pessoas. Em sonhos. Em vidas. Carlos responde, agora firme. O peso do passado dissolve-se. O futuro vislumbra-se brilhante. Um clamor surge. As clientes se entreolham, murmurando. Algo mudou. Algo profundo. Algo virava. Carlos sorri. E o bilionário? Seu olhar é uma tempestade de surpresa e respeito. O impacto de uma única decisão, a escolha de ser humano em um mundo de dinheiro, ecoa nas paredes da loja. E a cena é registrada, viralizando a mensagem de que a humanidade ainda tem valor. O cheque jaz sobre o balcão, mas Carlos não precisa mais dele. A transformação está completa. No fundo, uma pergunta persiste: até onde você iria por um sonho? A câmera se afasta, revelando a multidão ao redor, dançando entre possibilidades. Uma batida ressoa. O futuro é um mistério pulsante, esperando para ser desvendado.